Oi, pessoal, vamos começar mais uma aula do nosso curso aqui de sensores e transdutores. Hoje falando sobre detectores de radiação eletromagnética, que são descritos como sensores ópticos. Nessa aula, a gente também vai abordar um caso especial, que é um sensor utilizado para medir deslocamentos mecânicos, mas ele opera por um princípio óptico, tá? São os encoders, e a gente vai ver isso na aula de hoje também. Esse curso aqui, na verdade, ele vai abordar o que é mais comum, o que é mais usual em termos de detecção de radiação eletromagnética, tá? Porque vocês já têm outras disciplinas aqui nesse curso que abordam isso com uma maior profundidade, são as disciplinas da área de fotônica. Então, instrumentação óptica e eletrônica, dispositivos optoeletrônicos, alguma coisa assim, não me lembro agora o nome exato, mas são disciplinas que abordam esse tipo de dispositivo com maior profundidade, tá? Então aqui a gente vai ver só o que é mais comum na área de automação mesmo, tá? Para isso, para detectar então radiação eletromagnética, nós vamos utilizar aqui elementos que convertem essa radiação em sinais elétricos. E isso, é claro, tem várias aplicações em automação e em robótica, né? Então, detecção de luz, detectores de presença, visão robótica, determinação de distâncias e assim por diante. Para a gente chegar e entender os princípios de funcionamento desses detectores, primeiro a gente tem que fazer uma pequena revisão sobre radiação eletromagnética. Bom, a radiação eletromagnética, a luz, né, ela pode ser descrita de duas maneiras. De acordo com a física clássica, a luz, a radiação, é uma onda eletromagnética que se propaga no espaço em formas de onda relacionada com eletricidade e magnetismo e com uma velocidade independente da frequência e do comprimento de onda que, que compõe essa radiação eletromagnética. Do ponto de vista da física quântica, a luz ela vai ser uma partícula, né, chamada de fóton. Então, esse fóton vai ser a menor quantidade de luz que pode ser emitida ou absorvida por um corpo, por um material. E o Max Planck, ele definiu que essa energia da partícula luminosa fóton, ela vai ser quantizada, ou seja, ela vai ser múltipla de um valor constante que é definido pela constante de Planck. Então, a luz, a radiação eletromagnética, pode ser analisada de duas formas, dependendo do campo de aplicação que eu tenho. Do ponto de vista clássico, vai ser tratado como uma onda, e do ponto de vista corpuscular, ela vai ser tratada como uma partícula. Esse, esse slide ele ilustra o espectro de radiação eletromagnética dependendo aí do seu comprimento de onda e da frequência dessa onda. Nós vamos dividir esse espectro em duas classes, o que eu chamo de radiometria, que correspondem a ondas de alta, de baixa e de alta frequência, e o espectro de fotometria, que é essa faixa mais estreita aqui, que compreende o comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros. Por que ele faz essa diferenciação? Porque o olho humano só consegue detectar comprimentos de onda que se situam entre a faixa de 400 e 700 nanômetros. Ou seja, a radiometria vai estar interessada em detectar comprimentos de onda que não são visíveis ao olho humano, e a fotometria vai estar interessada em detectar comprimentos de onda que são visíveis ao olho humano. Quando eu estou falando de radiometria, ou seja, ondas que estão no espectro não visível, as medidas, as unidades de medição aqui, em geral, são expressas em unidades de física. Watt, watt por metro quadrado e assim por diante. Dentro das unidades importantes que a gente tem para
para a detecção da radiação eletromagnética, vamos destacar o fluxo radiante, que é a taxa de energia eletromagnética que atravessa uma superfície em uma dada unidade de tempo, cuja unidade é o watt, e a densidade de fluxo radiante, que vai ser o fluxo radiante por unidade de área, expresso em watt por metro quadrado. Se eu estou falando de fotometria, agora me interessam comprimentos de onda da luz visível, que vai de 400 a 700 nanômetros. E, nessa situação, as unidades de medida são baseadas em iluminação, né? Tudo aquilo que é captado pelo olho humano. Então, você tem as mesmas grandezas, fluxo luminoso e a densidade de fluxo luminoso, agora definidas em termos dessas unidades de iluminação. Agora, o fluxo luminoso vai ser determinado pelo que a gente chama de lumen, e a densidade de fluxo luminoso vai ser determinada em lumen por metro quadrado, que equivale a um lux. Bom, essas unidades, se vocês fizeram a disciplina aí de instalações elétricas, vocês devem ter familiaridade com elas. Por quê? Porque quando a gente está falando de instalações elétricas, projeto de iluminação de uma sala, a gente está falando de projeto de iluminação em comprimentos de onda visível ao olho humano, né? Não teria sentido iluminar uma sala com comprimentos de onda que o seu olho não detecta, e nesse ramo de aplicação vocês trabalham com essas unidades. Bom, por que é feita uma distinção entre radiometria e fotometria? Tá? Primeiro, porque o olho humano ele responde de maneira diferente aos comprimentos de onda. Duas fontes monocromáticas podem apresentar o mesmo fluxo radiante, mas diferente fluxo luminoso. Ou seja, a percepção que o olho humano tem pode ser diferente, apesar de você ter, por exemplo, a mesma radiância. Observa essa figura aqui. Então, nós temos um comprimento de onda verde, um comprimento de onda azul e o outro que é um azul mais claro. Tudo aqui está irradiando com a mesma unidade. Porém, o olho humano ele tem uma percepção diferente. Dá uma impressão, se você olhar essa figura, e é claro, isso pode variar um pouco de pessoa para pessoa, mas, no geral, há uma impressão aqui que, apesar de ter a mesma radiância, esse círculo central aqui, ele parece ser um pouco mais intenso comparado com os demais. Esse aqui, por exemplo, o azul claro, parece o mais apagado, né? Que parece que não irradia tanto, mas eles estão radiando a mesma quantidade aqui, e por isso que você tem que fazer a distinção dessas duas áreas, né? Além de uma ser visível e outra não para o olho humano. A grande pergunta é, tudo bem, então se eu estou falando em radiometria, eu vou medir em watts, se eu estou falando em fotometria, eu vou medir em lumens, e há a impressão que um watt, então, é igual a um lumen. Isso é verdade? Isso é verdade, porém para um único comprimento de onda, tá? Então, quando você tem o comprimento de onda de 555 nanômetros, 1 watt equivale a 683 lumen. Somente neste comprimento de onda eu posso utilizar esta conversão. E se eu tenho outros comprimentos de onda? Vou poder então me basear nesta unidade de conversão? Não, tá? Porque não há não é uma função linear que a gente tem aqui. Se eu quero fazer essa conversão para outros comprimentos de onda diferentes de 555 nanômetros, eu vou precisar, na verdade, integrar a curva de sensibilidade espectral, e aí eu chego lá nos valores correspondentes de watt para lumen em outros comprimentos de onda. Bom, feito esse pequeno resumo, vamos abordar aqui 3 tipos de detectores de radiação eletromagnética. Os fotocondutivos, onde a radiação eletromagnética vai provocar alteração da resistência elétrica, o que vai ser traduzido por uma variação de tensão e corrente. Os fotovoltaicos, onde a radiação eletromagnética, ao incidir em uma junção PN,
vai gerar uma tensão de saída proporcional à intensidade dessa radiação, e os fotoemissivos, onde essa radiação eletromagnética incidente em um cátodo provoca a emissão de elétrons para um anodo. Esse terceiro aqui ele está mais como curiosidade, tá? Porque ele tem uma aplicação muito específica e a gente vai ver aí no final dessa aula, tá? Os mais importantes realmente são esses dois aqui, são os mais comuns. Vamos ver eles em detalhes, como é que funcionam, como é que são conectados aí num circuito. Bom, o mais comum, né, o mais fácil de se utilizar é um resistor que consegue converter a radiação eletromagnética em variação de resistência elétrica. São conhecidos como LDRs, Light Dependent Resistor. Então, são resistores feitos de material semicondutor e eles vão apresentar uma redução da sua resistência elétrica quando eu incido radiação eletromagnética sobre esses elementos. Evidentemente, a sensibilidade desse sensor depende do material que eu estou utilizando ali. Em geral, vai ser feito do material chamado sulfeto de cádmio, que tem resposta espectral, ou seja, sensibilidade entre 300 nanômetros e 1 micrômetro. Ou seja, ele vai conseguir detectar desde comprimentos de onda de radiometria como de fotometria. Então dá para utilizar em aplicações visíveis e não visíveis. Tá? Vai funcionar por fotocondutividade, efeito fotoelétrico. Vocês lembram como é que funciona o efeito fotoelétrico? Vamos relembrar. Bom, para isso a gente tem que entrar um pouco ali em física de semicondutor. Tá? Para um material conduzir eletricidade, ele precisa ter cargas disponíveis para fazer essa condução. E todo material elétrico ele pode ser separado em bandas de energia. Ele tem várias bandas de energia, porém duas são principais quando a gente está falando em termos de condução elétrica. Eu tenho a banda de valência, que é a banda onde você tem essas cargas no material em uma grande quantidade, mas elas não são capazes de conduzir eletricidade, e a banda de condução, que em geral está sem cargas numa temperatura de 0 Kelvin. Na temperatura ambiente, você tem algumas cargas na banda de condução, dependendo do material, ele pode ou não conduzir eletricidade, e aí vamos ver como é que isso acontece. Bom, para conduzir eletricidade, as cargas têm que estar aqui na banda de condução. Num material isolante, a separação entre a banda de condução e a banda de valência, ela possui uma alta energia, ou seja, os elétrons que estão aqui na banda de valência precisam adquirir uma energia muito grande para chegar na banda de condução, e isso é praticamente impossível, por isso esse material se comporta como um isolante elétrico. Num material condutor, os metais, por exemplo, essas bandas, a de valência e a de condução, estão sobrepostas. Então, praticamente, as cargas disponíveis aqui na valência estão disponíveis na condução para conduzir eletricidade. Num semicondutor, há uma separação entre essas bandas, porém a energia não é tão elevada. Se eu fornecer a energia de um determinado valor aqui, o valor que a gente chama de energia de band gap, ou EG, eu consigo tirar essa carga da banda de valência, levá-la para a banda de condução, e aí o semicondutor conduz eletricidade. Ok? Existem algumas maneiras de eu fornecer energia para esses elétrons da banda de valência para eles chegarem na banda de condução. Eu posso aquecer um material, eu posso aplicar um campo elétrico intenso, ou eu posso fornecer energia proveniente de uma partícula luminosa, chamada de fóton. Então, quando o fóton incide aqui nesse material, ele vai fornecer energia para esse elétron, e tem que ser a energia de um valor exato, né? Que separa essas bandas, e aí esse elétron absorve essa energia, chega na banda de condução e consegue conduzir eletricidade. Existe ainda
a emissão do fóton quando o elétron quer sair da banda de condução e voltar para a banda de valência. Ele precisa perder essa energia e ele também pode perder de diversas maneiras. Uma das maneiras é emitindo uma partícula luminosa, emitindo um fóton cujo comprimento de onda está relacionado com essa energia que separa as duas bandas. Ok? Então, esse aqui é como o funcionamento do LED. Ok? O meu sensor, na verdade, vai estar interessado aqui no efeito de absorção, ou seja, a conversão da partícula luminosa em geração de carga. Então, está aqui. Então, sem iluminação, imagina que eu não tenho energia para o elétron chegar na banda de condução, então o material vai se comportar como isolante. Quando eu ilumino ele, eu forneço essa energia para os elétrons chegarem na banda de condução e aí o material se comporta aí como um condutor. Então, no LDR, né, que é o nosso fotorresistor, vamos falar dessa forma, a relação que eu tenho entre a resistência elétrica e o fluxo luminoso que está incidindo vai ser dada por essa expressão. Então, é como se eu tivesse uma resistência desse elemento sem iluminação em paralelo com uma resistência desse mesmo elemento agora submetido ao fluxo luminoso. Tá? A questão é que o valor dessas resistências é muito diferente. Quando você está no escuro, como eu mencionei anteriormente, ele praticamente se comporta como um isolante. Então você vai ter resistências aqui da ordem de centenas de mega-ohms, por exemplo. Tá? E na presença de um fluxo luminoso, dependendo da intensidade desse fluxo, ele se comporta quase como um condutor. Então essa resistência vai cair para algumas unidades ou dezenas de kilo-ohms. Como elas são muito diferentes, tá? E eu observo aqui, ó, na parte de baixo eu tenho uma soma, então uma resistência praticamente infinita somada com uma resistência muito baixa vai tender a R0, que eu posso cancelar com esse termo de cima, e então praticamente a resistência do LDR num fluxo luminoso vai tender a essa expressão aqui de baixo. Então tá aqui, ó. Condições normais de uso, essa resistência no escuro é muito maior do que a resistência à iluminação, então praticamente a gente trabalha só com essa expressão quando eu estou colocando esse elemento em funcionamento, expondo ele à radiação eletromagnética. Tá? Essa relação entre a resistência e o fluxo luminoso vai ser não linear por conta desse termo aqui. Tá? Claro, ele é uma resistência elétrica, então para eu aproveitar ele, eu preciso converter isso no sinal de tensão, então eu vou ter que polarizar ele utilizando alguns daqueles circuitos de condicionamento de sinal que a gente já conhece. Né? Então aqui de uma maneira simplificada, eu posso medir a corrente, né, que está dependente desse fluxo luminoso, né, e aí eu converto isso tudo em tensão elétrica. A sensibilidade, se eu derivar, então aquela expressão de corrente vai ser dada por esse termo aqui, e eu verifico que essa sensibilidade vai diminuindo à medida que eu tenho fluxos luminosos mais intensos, ok? Mas eu não posso, por exemplo, aumentar muito a tensão, porque ele é um resistor, vai ser susceptível ao efeito Joule, e por ser um resistor, a variação de temperatura, é claro, afeta o valor de resistência, e aí eu teria, então, um sinal parasitário interferindo. Okay? Então, eu tenho que evitar o efeito Joule a qualquer custo nesse sistema. Bom, em termos de aplicações, existem muitas. Né? Então, eu posso utilizar ele, por exemplo, para a detecção de objetos. Né? Então, sempre, ou é muito comum, você trabalhar com um detector óptico já com uma fonte luminosa específica atrelada a ele, tá? Então, o que eles chamam aí de par emissor-receptor nada mais é do que uma fonte luminosa, um LED ou um laser e o seu elemento detector. Aqui ele está ilustrando o LDR, mas poderiam ser outros aqui que a gente já vê daqui a pouco, tá? Então, aqui é lógico que eu tenho que ter uma superfície que consegue refletir essa onda eletromagnética para
atingir o LDR, posso colocar ele diretamente iluminando, né? Porque quando eu vou ter um obstáculo eu vou ter que romper, e assim por diante. Percebam que são aplicações em que eu não estou interessado em determinar a intensidade do fluxo luminoso. Eu estou interessado simplesmente em detectar a presença ou a ausência de fluxo luminoso, ou seja, eu vou transformar isso daqui numa espécie de saída digital, né? Só um nível alto ou um nível baixo. E a maioria das aplicações desse tipo de elemento são baseadas nesse tipo de configuração aqui, ok? Olha aqui, ó. Outro exemplo aqui dele funcionando como uma espécie de chave, né? Então no escuro aqui o circuito tá desligado. Quando eu ilumino ele aqui, eu vou acionar o circuito. Então lá no experimento aí vocês vão simular alguma coisa desse tipo aqui também, tá? Com os dados que eu vou passar aí para fazer o relatório. Bom, eu posso utilizar também uma junção PN para converter radiação eletromagnética em um sinal elétrico. Vamos relembrar como é que funciona uma junção PN e entender como ela é usada então para esse tipo de sensoriamento. Bom, toda junção PN ela é formada pela junção de dois materiais. Um material que ele chama de tipo N, né, que em geral é fabricado dopado com arsênio, e aí você vai ter uma quantidade elevada de elétrons, e um material tipo P, que em geral é um material semicondutor dopado com boro, e você vai ter uma deficiência de elétrons, ou no modelo semicondutor vai ter uma carga positiva chamada de lacuna. Para a gente entender o que acontece quando a luz incide nesse dispositivo, a gente tem que analisar ele em três situações. Antes de eu colocar esses materiais em contato, após eu colocar eles em contato e polarizando ele, ok? Então vamos lá. No material tipo P, eu tenho dois tipos de portadores, o elétron e a lacuna. A lacuna é o que a gente chama de portador majoritário, porque ele é o portador que está em maior quantidade nesse material. Assim como no material N, o elétron é que vai ser o portador majoritário, porque ele está em maior quantidade nesse material. Porém, um material P também possui elétrons nele em menor quantidade. Esses elétrons, eles não conseguem ficar livres muito tempo nesse material, porque fatalmente eles encontram uma lacuna e, por serem cargas opostas, elas se atraem e esse elétron fica, então, o que a gente chama de armadilhado, né? Fica preso ali em alguma região. Esse símbolo representa isso daqui, então, o elétron que está armadilhado lá em uma dada região. O mesmo acontece lá com a lacuna no material N. Quando ela encontra um elétron, o que não é muito difícil, ela vai ficar armadilhada ali. Porém, mesmo nesses dois materiais, alguns portadores minoritários ainda conseguem ficar neles sem se recombinar. Então, uma quantidade muito pequena de elétrons continuam livres aqui no material P, e no material N, uma quantidade muito pequena de lacunas consegue ficar lá também sem se recombinar e ficar livres nesse material. Ok, agora eu vou colocar esses materiais em contato. Quando eu coloco esses materiais em contato, eu vou observar o surgimento de uma corrente que eu chamo de corrente de difusão. Por quê? Se eu tenho um excesso de lacunas no lado P e um excesso de elétrons no lado N, eu tenho cargas opostas que vão se atrair. Ou seja, os elétrons se movem em direção ao lado P, simultaneamente as lacunas se movem lá para o lado N. Ok? Porém, quando elas chegam aqui na interface entre os dois materiais, essas cargas se encontram e se combinam e anulam-se. Então, eu começo a formar uma região com neutralidade de carga. E essa região
neutra, ela acaba formando uma barreira de potencial que vai isolar um material do outro. Então imagina que aqui eu tenho cargas, aqui eu tenho cargas e aqui no meio eu tenho uma região neutra. Essa região vai crescendo, né? Mas ela vai crescer infinitamente até deixar o material todo neutro? Não, porque como eu tenho lados carregados e uma espécie de região isolante isolando os dois, eu vou começar a gerar uma diferença de potencial entre essas duas regiões. E essa diferença de potencial, o campo elétrico que eu tenho aqui, ele vai acabar atraindo os portadores minoritários para o outro lado da junção. Então as lacunas que estavam livres aqui em pequena quantidade, elas migram para o lado P, e os elétrons que estavam aqui no lado P em pequena quantidade, eles migram lá para o lado N. Essa corrente desses portadores minoritários é o que eu chamo de corrente de deriva. Então essa barreira cresce até o ponto em que a corrente de difusão se iguala à corrente de deriva, e aí o processo ali fica estacionário nessa região. Então eu nunca transformo o material totalmente neutro, né? Eu sempre vou ter regiões de carga separadas por uma região isolante, e essa região isolante cresce até o ponto em que essas correntes se igualam. Ok. Agora eu posso polarizar esse dispositivo de duas maneiras. Na polarização direta, eu vou aplicar um potencial positivo aqui no lado P, o potencial negativo no lado N, e quando eu faço isso, eu favoreço a corrente de difusão ou corrente direta, ou seja, é a corrente dos portadores majoritários, e eu vou acabar estreitando essa barreira de potencial. Tá? Como ela fica pequena, o material praticamente se comporta como um condutor nessa condição, e vocês sabem que a relação aqui entre a corrente e a tensão vai ser uma relação exponencial, é a curva do diodo, ok? Quando eu polarizo reversamente, eu favoreço, na verdade, a corrente de deriva, que é a corrente de portadores minoritários. Nessa situação, a minha barreira cresce para um tamanho maior, e eu vou ter um material se comportando mais como um isolante, tá? Porém, existe uma corrente de deriva lá que é muito pequena, tá? Da ordem de nanoamperes, picoamperes ou até inferior a isso. Ok. Relembramos como funciona uma junção PN e agora vamos entender o papel da luz nesse sistema. Bom, em polarização direta, então aqui só fazendo um resumo, a corrente de difusão é muito maior do que a corrente de deriva. Em polarização reversa, a corrente de deriva é muito maior do que a corrente de difusão, mas você tem que entender que a corrente de deriva, ela por natureza é muito pequena, acaba sendo desprezível, então eu tenho um material quase como um isolante aqui. Como é que eu vou relacionar então a radiação eletromagnética e as junções PN? Eu relaciono através do que eu chamo de efeito fotovoltaico, que vai ser o surgimento de potencial elétrico quando eu incido uma radiação eletromagnética de comprimento de onda específico, ionizando a região de depleção, aquela região da barreira de potencial, ok? Como a luz faz isso? A luz é capaz, na verdade, de gerar o que a gente chama de para-elétron-lacuna, ou seja, ele consegue separar o elétron que estava combinado com uma lacuna na região lá de depleção, na região de barreira de potencial, e deixar essas cargas livres para fazerem condução elétrica novamente. Ok. Então, um modelo elétrico aproximado de um fotodiodo vai ser expresso aqui por esse circuitinho aqui. O que eu tenho aqui? Ó? Uma fonte de corrente, que vai ser a corrente gerada pela iluminação, ok? Em paralelo aqui com o diodo. Eu tenho uma resistência RP, que representa a resistência dinâmica da junção. Tá? Então, é uma junção isolante e ela é dinâmica, porque dependendo da iluminação, eu vou ter uma maior ou menor tamanho dela. Então,
consequentemente uma maior ou menor resistência. RS representa uma resistência dos terminais que eu utilizo, né, para acessar o diodo, né, para conectar o diodo. E eu tenho também um capacitor nesse sistema que traduz o comportamento da junção em regime dinâmico. Lógico, essa junção tem um tamanho variável, né, depende do fluxo luminoso ou da polarização, então o capacitor está para representar justamente esse comportamento. Para eu utilizar um fotodiodo no modelo de fotocondução, obrigatoriamente eu preciso polarizar ele em polarização reversa, ok? Vamos entender o porquê disso daqui. Bom, a corrente fotônica, ela vai depender então, lá, lógico, das características construtivas do meu diodo, mas basicamente do meu fluxo luminoso, tá? Quando eu polarizo reversamente, vocês lembram que eu estou favorecendo a corrente reversa, a corrente que eu chamo de corrente de deriva, que é uma corrente muito baixa. E por que eu preciso fazer isso para detectar a radiação eletromagnética? Porque a eficiência de geração de cargas pela corrente fotônica não é muito grande. Então imagina o seguinte, que eu consiga gerar, né, 10 mil cargas por segundo. Um exemplo hipotético. Tá? Se eu polarizasse esse diodo numa corrente direta, eu teria ali, por exemplo, 1 bilhão de pares elétron-lacuna fazendo a condução elétrica nesse elemento. E aí eu estou gerando 10 mil com a iluminação. 10 mil perto de 1 bilhão acaba sendo desprezível. Então eu não conseguiria notar uma diferença nessa corrente direta do meu diodo. Quando eu polarizo reversamente, a corrente reversa, ela por natureza já possui um valor muito baixo. Então imagina que eu teria aqui, por exemplo, 10 pares elétron-lacuna compondo essa corrente reversa por segundo. Quando eu incido a radiação eletromagnética, eu coloco 10 mil pares elétron-lacuna no sistema. Então eu aumentei aqui em aproximadamente 1000 vezes, no meu exemplo hipotético, a minha corrente reversa, e então eu consigo notar isso com muito mais facilidade do que na polarização direta, ok? Então quando eu preciso conectar um fotodiodo num circuito de polarização, eu vou conectar ele em polarização reversa. Bom, existem dois modos de operação, na verdade. Tá? Quando eu polarizo ele, eu chamo isso de modo fotocondutivo. Okay? Então, já vimos aí, tem que ser obrigatoriamente uma polarização reversa, e essa forma é a mais comum de utilização, tá? Porque muitas das aplicações utilizam isso aqui também como chave. Tá? Nesse caso, a capacitância daquele modelo ela vai ser menor, então o elemento responde mais rapidamente. Porém, a própria polarização do elemento vai induzir algumas correntes de saturação. Isso compromete a detecção de sinais de radiação eletromagnética de baixa intensidade. Mas, para esse tipo de uso, em geral, eu não estou querendo detectar a natureza da iluminação. Né? Em geral, quando você quer detectar esses pequenos sinais, você está mais interessado em descobrir a natureza da iluminação, né? Informações dessa iluminação, e essa não é uma aplicação muito adequada. Mas para utilizar em aplicações de automação, é esse jeito que vai ser utilizado mesmo. Bom, eu posso utilizar também o fotodiodo num modo de operação chamado de fotovoltaico, ou conhecido também como fotocélula. Nessa situação, eu não polarizo o meu fotodiodo. Toda a corrente que vai ser gerada nesse sistema aqui vai depender exclusivamente da iluminação. Então, o IP é a corrente fotônica, né, que vocês já viram a expressão em slides anteriores, e tudo de corrente que eu observo nesse sistema vai ser oriundo da iluminação. Então, nessa situação, eu tenho uma capacitância de junção lá maior, o que vai deixar a resposta um pouco mais lenta, tá? Mas você tem que lembrar que isso daqui, eu agora não estou querendo
Agora eu estou querendo detectar a natureza, né, estudar mais essa radiação eletromagnética, então talvez isso não seja um problema tão grande, tá? E nessa situação, como eu não tenho a polarização do elemento, eu não vou ter correntes induzidas por outras fontes. Então, tudo que eu observo de corrente sendo gerada aqui vai depender exclusivamente da radiação eletromagnética. Então, essa configuração é muito melhor para detectar sinais de pequena intensidade. Não é muito utilizado em automação esse tipo de configuração. A configuração fotocondutiva vai ser realmente a mais utilizada, tá? Olha só, um outro detalhe, né, que estava lá descrito nos slides anteriores, mas eu vou falar um pouco melhor aqui, é que eu posso analisar o modo fotocondutivo e o modo fotovoltaico pela reta de carga do elemento. Então, reta de carga é um conceito que vocês já devem ter vistos lá em circuitos elétricos, dispositivos eletrônicos, a gente não vai perder muito detalhe aqui. Mas olha só, quando eu tenho um modo fotovoltaico, em geral eu não tenho polarização, mas as correntes elas estão situadas aqui nesta região, onde eu percebo que a curva do diodo ela tem um caráter não linear. Já no modo fotocondutivo, eu tenho uma polarização reversa, onde essas correntes aqui praticamente elas são constantes para cada fluxo radiante que eu tenho, ou luminoso, e eu vou ter um comportamento muito mais linear nesse modo de operação. Tá? Então, o que me mostra isso são as retas de carga. Bom, se eu posso utilizar um diodo para fazer a detecção de radiação eletromagnética, eu também posso utilizar um transistor. Aqui vai ser o fototransistor. Então, um fototransistor nada mais é do que um transistor bipolar, onde a radiação eletromagnética ela vai incidir na base desse transistor e eu gero os pares elétron-lacunas aqui, ok? Para ter o efeito transistor. Então, a corrente de base, na verdade, desse elemento, é lógico, ela depende da corrente de base natural, né? De um transistor bipolar convencional, mais a corrente fotônica. Então, a luz atua aqui nesse termo, que é o mesmo lá do fotodiodo, tá? E no caso de um fototransistor, eu vou sempre monitorar a corrente de coletor, porque ela tem, é lógico, um ganho em relação à corrente de base, e aqui vai estar atrelada, lógico, a corrente fotônica, a corrente gerada pela iluminação. Olha só, de novo, né? Quando eu for operar um fototransistor, o melhor ponto de operação vai ser determinado pela reta de carga. Então, conecto lá o meu fototransistor no circuito com uma dada resistência, né, e levanto a reta de carga para saber qual é o ponto melhor de operação em relação ao meu fluxo luminoso aí, que está, a minha densidade de fluxo luminoso que está atingindo esse componente aí por unidade de tempo. Para esse circuito aqui é fácil de determinar, né? Vai ser o ponto aqui onde eu teria a corrente máxima no circuito, né? A corrente máxima de coletor, ela vai ocorrer quando eu não tenho tensão caindo aqui nesse dispositivo, então vai ser a tensão aqui dividido pela resistência do circuito. E vai ser o ponto onde a tensão máxima VCC, toda ela cai aqui no meu fototransistor. Nesse ponto, então, eu não teria corrente no circuito, vai ser o próprio VCC. Traço uma reta entre esses dois pontos, onde ela cruza aqui com o seu fluxo luminoso, eu vou ter o melhor ponto de operação do fototransistor, ok? Enfim, mas esse é um conceito mais lá de dispositivos eletrônicos, circuitos elétricos, vocês têm que relembrar isso daqui. Bom, vocês encontram geralmente dois tipos de configuração de fototransistores, tá? Com 2 terminais ou com 3 terminais.
Basicamente, o mais comum é esses dois terminais, onde a base do meu fototransistor é acionada pela radiação eletromagnética, pela luz, ok? O de 3 terminais também, tá? A luz também vai incidir na base aqui. Mas eu coloco, por exemplo, algum potencial aqui na base de modo a facilitar o efeito, né? De tornar ele mais fácil. Então, por exemplo, um pequeno fluxo luminoso já seria capaz aqui de você favorecer a condução aí, a corrente de coletor nesse tipo de elemento, tá? Eu tenho dois modos de operação também, em comutação, que é o mais comum, simplesmente vai detectar se eu tenho ou não fluxo luminoso, tá? Ou seja, o transistor aqui opera em duas condições, ou em corte ou saturado, e o linear, onde eu estou querendo agora detectar a intensidade do meu fluxo luminoso, tá? Então, é uma aplicação como se fosse lá a fotocélula. Também não é tão comum assim, né? O modo comutação acaba sendo mais comum em aplicações de automação. Então, tá aqui, ó. Em regime de comutação, né, eu utilizo ele basicamente como uma chave, né, para acionamento de circuito. No modo linear, não, agora eu estou querendo detectar a intensidade desse fluxo luminoso, né, e traduzir isso aí em um outro tipo de sinal elétrico. Ok, pessoal. Para finalizar a parte aqui de detectores de radiação eletromagnética, vamos mencionar agora sobre os sensores fotoemissivos, que são utilizados geralmente para a gente detectar radiação ionizante. Por que é importante você detectar esse tipo de radiação? Porque quando ela interage com a matéria, ela é capaz de produzir íons e elétrons livres. E e qual é a importância disso? Significa que quando você produz um íon ou elétrons livres, você consegue, por exemplo, quebrar a estrutura de uma molécula, né? Pegando um exemplo aqui do corpo humano, esse tipo de radiação é capaz de quebrar, por exemplo, a estrutura do DNA. E isso pode causar mutações, doenças, etc. Então, é muito importante você detectar esse tipo de radiação. Um detalhe importante é que, se essa radiação consegue interagir com a matéria e quebrar ligações químicas dela, então, se a gente utilizar aqui um sensor convencional para tentar detectar esse tipo de radiação, ele muitas vezes vai acabar sendo destruído, né, em pouco tempo, porque a própria interação dele com essa radiação vai acabar danificando partes desse elemento. Então, tem que ser utilizada outra estratégia para tentar medir esse tipo de radiação. Alguns exemplos aqui de radiações ionizantes, tá? A gente está falando da ordem de megaelectronvolts de energia de cada uma delas. Então, radiação alfa, beta, raio-x, raio gama, tudo isso são considerados radiações ionizantes. E é importante detectar ela, por quê? Porque, como eu mencionei, ela é capaz de alterar a matéria, é capaz de destruir a matéria. Quando chega no corpo humano, ela também quebra as nossas ligações químicas, né, principalmente do DNA, destruindo as nossas células e provavelmente causando tumores ou outros tipos de doenças. Tá? Então, em desastres nucleares, é claro, você tem uma preocupação muito grande em detectar os níveis de radiação ionizante, né? Porque, é claro, isso afeta a saúde humana, a saúde ambiental gravemente. Tá? Para isso, para detectar esse tipo de radiação, você não vai utilizar um LDR, não vai utilizar lá um fototransistor ou outras formas de conversão de luz em sinal elétrico. Por quê? Porque a radiação ionizante ela destrói a matéria, você destruiria esses componentes rapidamente e não conseguiria utilizar eles. Tá? Para isso, ele vai utilizar um elemento um pouco mais robusto, tá? Que é o que ele chama de detector fotoemissivo, que é baseado num detector gasoso. Tá? Eu vou colocar essa imagem porque acho que fica um pouco mais fácil de entender aqui. Mas também vai ter uma animação aí, algum vídeo que eu vou disponibilizar na descrição aqui da aula. Tá? Bom, o que eu tenho nesse detector fotoemissivo? Eu tenho dois eletrodos,
tá? Onde eu aplico um elevado potencial elétrico entre eles, tá? Da ordem de alguns kilovolts até. E esses eletrodos eles estão inseridos num tubo onde eu tenho um gás, tá? Um gás a princípio inerte, ok? O que vai acontecer? Quando a radiação ionizante ela chega nesse sistema, ela quebra as moléculas desse gás. Quando ela quebra as moléculas desse gás, esse gás ele fica carregado, ok? Ele fica o que a gente chama de ionizado. Então, esses íons agora, que são os átomos carregados do gás, eles vão ser atraídos pelo campo elétrico que eu tenho entre esses dois eletrodos aqui que estão nessa alta tensão. Quando ele é atraído, eu vou gerar uma corrente aqui, ou até uma descarga elétrica, ok? Então, cada pulso que chega aqui é uma partícula de radiação ionizante que atingiu o sistema e gerou essa carga, e dessa forma eu detecto. Isso é muito mais observável em um detector aí que tem dos mais famosos, né, fotoemissivos, que é o contador Geiger. Okay? O contador Geiger ele se baseia exatamente nesse princípio. Então, dentro desse tubo aqui eu tenho lá um gás selado, né, que está lá, e os meus eletrodos que estão aí em uma tensão elétrica da ordem de 1 kV, ok? E quando a radiação ionizante chega nesse sistema, ela vai emitir um pulso de corrente que você consegue detectar aqui. Alguns emitem um aviso sonoro, né? Uma espécie de... Todo mundo já deve ter visto em algum filme, em alguma coisa. Então, eu sou da geração lá que viu o acidente de Chernobyl, né? Vocês são da geração que viu o acidente de Fukushima, e se falava muito desse tipo de detector, né? Parece que lá no Japão o pessoal estava vendendo até em farmácia esse tipo de detector. Enfim, é claro, é uma aplicação muito específica, aqui a gente coloca como uma curiosidade para vocês entenderem, né, como é que funciona. Num grau menor, vocês lembram lá que a gente mencionou dos sensores químicos? Existia um sensor lá que chamado de fotoemissivo também, né? Alguma coisa fotoinduced, alguma coisa assim. Já não me lembro o nome agora, mas tem que rever a aula lá. O princípio seria um pouco parecido, né? Mas lá a gente não precisa ter energias muito elevadas para quebrar aquelas moléculas, tá? Aqui não, aqui o princípio é utilizar alta energia para quebrar essas moléculas e serem detectados, ok? Bom, para finalizar essa aula, vamos falar então sobre um sensor que é mecânico. Ele é utilizado para medir deslocamentos mecânicos, como eixos de máquinas, eixos de robôs, controle de velocidade e posicionamento de motores, etc. Mas eles, apesar de serem utilizados para medição mecânica, eles possuem em sua estrutura elementos ópticos, tá? São os encoders. Então, esse tipo de transdutor ele é um concorrente direto de sensores indutivos, do tipo síncrono, que a gente viu, resolver, mas a grande diferença dele é que ele é um sensor digital. Vocês vão ver aqui que ele já fornece para você uma saída digital. Para eu ter um encoder, eu preciso ter uma roda, aqui no exemplo é uma roda dentada, na verdade é uma roda que tem um padrão que seja capaz de interromper um fluxo luminoso entre uma fonte luminosa e um sensor óptico, ok? Então, em geral, essa fonte pode ser um LED ou pode ser até um laser, e essa roda dentada, dependendo aqui da posição em que ela está, ela ora libera esse fluxo luminoso para atingir aqui o meu sensor óptico, ora ele interrompe. Então, com isso, eu tenho uma saída de 1 ou 0. Tá? Eu tenho dois tipos de encoders que eu encontro aí no mercado. O que eu chamo de encoder absoluto e o que eu chamo de encoder incremental. Tá? Vamos daqui a pouco ver as diferenças entre eles. Bom, essa concepção artística aqui, ela tem alguns problemas. O primeiro é, eu não consigo saber qual é o sentido do meu giro
porque se eu girar ele tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, eu vou ter pulsos de 1 e 0, né? No mesmo intervalo de tempo, então não dá para saber qual é o sentido do giro. Outro problema é, se eu, por exemplo, tiver alguma queda de energia e for religar o sistema, eu não sei em que posição que ele parou, porque eu só tenho aqui uma saída 1 ou 0 sem nenhum tipo de referência. Então, essa concepção artística ela tem esses problemas. Vamos ver como é que eles são solucionados nos elementos reais. Tá? O primeiro deles, o encoder incremental. Então, o encoder incremental ele tem basicamente 3 trilhas. Tá? Trilha A, trilha B, trilha O. Para cada trilha, eu vou ter um par de emissor e receptor óptico. Okay? E um outro detalhe é que a trilha A em relação à trilha B tem uma defasagem mecânica entre elas. Okay? Então já dá para entender mais ou menos como é que isso funciona. Se eu estou movimentando esse disco no sentido horário, a trilha B vai ser iluminada antes da trilha A. Se eu vou no sentido anti-horário, é o contrário. A trilha A vai ser iluminada antes da trilha B. Então, com isso, eu já consigo determinar qual é a direção que eu estou fazendo a minha rotação. E como é que eu conto as voltas aqui? A trilha O me serve para marcar a quantidade de rotações que eu tenho no sistema. Então, cada vez que a trilha O é iluminada, eu sei que eu dei uma rotação completa no meu sistema. Então, no caso de uma falta de energia, basta eu girar o disco um pouco para saber que posição que ele estava ali antes da falha. Então, tá aqui. Essa é a explicação daquele disco. Então, a trilha A em relação à trilha B, elas têm uma defasagem mecânica de 90 graus. Então, dependendo do pulso que aparece primeiro, eu vou ter a direção determinada, horária ou anti-horária. Cada revolução me gera um pulso aqui na trilha O, então basta contar quantos pulsos eu tenho na trilha O para saber quantas revoluções ele deu nesse tempo. Então, o encoder incremental, a resolução vai ser dada em pulsos por revolução. Então, por exemplo, eu vou pegar o número de pulsos que eu tenho e dividir por 360 graus, né, que é a circunferência completa. Então, se eu tenho, por exemplo, um encoder fornecendo 1024 pulsos por volta, eu teria um pulso elétrico a cada 0,35 graus mecânicos. É uma resolução bastante elevada. Tá? Mas eu ainda tenho problemas com o encoder incremental. Principalmente nessa questão da queda de energia, né? Eu posso acabar perdendo a leitura e eu teria que fazer algum giro nele para determinar a posição, mas às vezes eu não quero movimentar o sistema. Eles vendem algumas placas de controle que tentam armazenar essa leitura de posição para, no caso da queda de energia e retomada, você saber que posição que estava. Mas existe um encoder que você já consegue determinar isso de maneira direta, né, sem ter que recorrer a essas placas de controle que eles vendem por aí, que é o encoder absoluto. A diferença em relação ao encoder incremental é que no absoluto eu tenho um disco que vai ser estampado já com um código binário, tá? Então cada posição ela é um código binário. Então, se eu tenho a queda de energia, quando eu religo o sistema, basta ler o código binário que está aqui e eu já sei exatamente que eu estou naquela posição. Então, eu não preciso fazer nenhum giro nele para determinar a posição que ele estava. Ele tende a ser dessa forma mais preciso do que o encoder incremental, mas é muito mais caro, tá? Quanto a gente está falando aqui de preço, olha, teve um aluno uma vez que trabalhava justamente com a manutenção de máquinas que utilizavam encoders absolutos. E aí, em uma das ocasiões, ele me trouxe um encoder que estava danificado, e esse encoder vinha lá da Alemanha,
E nessa máquina lá, o preço desse encoder era de $3.000. Então, é um elemento muito caro. Por isso que muitas vezes compensa, né? Se você não precisa de tanta resolução, comprar um encoder incremental e alguma plaquinha ali para fazer a marcação dessa posição, tá? Por conta do preço. Bom, então, essa imagem que a gente está vendo aqui, ela ilustra o disco de um encoder real. É um encoder que tem 11 trilhas, né? Para cada uma dessas trilhas aqui, eu preciso ter um par de emissor e receptor óptico. Então já dá para perceber que é mais complexo de se fabricar isso daqui, por isso ele tende a ser mais caro do que o encoder incremental. Mais interessante é a resolução. Essas 11 trilhas vão te dar 2.048 contagens por volta. Ok? Então já dá para imaginar qual é a resolução disso, se a largura da trilha tem essas dimensões aí. Um outro detalhe interessante do encoder absoluto é que ele é estampado com um código binário, mas não é um código binário convencional. É um código binário conhecido como código Gray. E a característica interessante desse código é que ele tem somente a variação de 1 bit por transição. Por que ele tem essa característica? Porque quando você tem a transição de vários bits simultâneos, um contador às vezes pode acabar se perdendo nessa leitura. A probabilidade disso acontecer quando você só tem uma variação de 1 bit por transição acaba sendo menor, então tem menor incidência de falha. Vamos ver, por exemplo, aqui a transição da posição 7 para posição 8. Num código binário convencional, eu teria a transição dos 4 bits aqui simultaneamente. Num código Gray, verifica aqui que somente 1 bit vai ser alterado. Okay? Então, é esse tipo de código que você vê ilustrado em encoders absolutos. A resolução aqui do encoder absoluto vai ser 2 elevado a n. N é o número de trilhas que compõem esse encoder. Então, o encoder de 12 trilhas vai te fornecer 4.096 contagens por revolução. Se eu pegar, então, o 360 e dividir por isso daqui, eu vou ter 0,08788 aí grau mecânico. Então, é uma baita de uma resolução que eu obtenho aqui com esse elemento, né? E já é uma saída digital. Isso é sempre mais interessante. Bom, essa tabela aqui ela compara o resolver com os encoders, né? Já que são concorrentes diretos, então você tem que lembrar que o resolver é indutivo, é analógico, o encoder já é digital, né? Mas a precisão que aqui ele colocou em arco minuto, dá para perceber, dos encoders é muito mais elevada em relação ao do resolver. Imunidade a ruído é muito melhor do encoder em relação ao resolver, tá? E assim por diante, né? Então, é claro, esse tipo de tabela, como a gente já mencionou, é o que ajuda você a determinar o que vai ser melhor para o seu tipo de aplicação, tá? Encoder é muito interessante, os alunos sempre ficam bastante interessados, só que o preço acaba afastando ele de muitas aplicações, tá? Quando o cara quer fazer algum contador de voltas, se ele não precisa de muita resolução, em geral ele vai acabar optando, por exemplo, por um sensor Hall, né? Ou alguns sensores Hall instalados, ou até potenciômetros, se a frequência não for muito elevada, né, desse deslocamento angular, e assim por diante, né? A aplicação é que determina o que você vai acabar utilizando. Bom, pessoal, isso foi a aula, então, por favor, façam os exercícios e as dúvidas me enviem posteriormente. Até a próxima!